E aí, leoas? Tudo bem, tudo bem? Ah, Vaneida aí! Ô, gente, que bom ver você aqui. Oi, Vaneida. Ó a G linda. Joaninha. E aí, gente, bom demais estar aqui. Hoje eu creio que realmente é um momento histórico. Creio que realmente Deus está nos levando a outro patamar, nos levando a outro nível, realmente nos levando a alcançar muito mais mulheres, a alcançar muito mais vidas. A Daniela, tudo bem, Daniela? Leilair, Lucinete. Muito boa noite para todas vocês, viu, gente? Vocês estão me ouvindo bem? Ó, a Aline aí. Oi, Aline. Letícia. Oi, Lê. Gente, muito bom ter vocês, leoas, aqui comigo. Na verdade, eu vou falar aqui, ó, live é um pouco mais complicada, assim, porque a princípio a gente não vê ninguém, né? Então, assim, dá aquela bela sensação, assim, de que eu tô sozinha aqui, sabe? Então, vamos conversando, vamos realmente comunicando. A Isa aí, acho que é Isa, né, Isa? Prazer, muito bom ter você aqui, tá? Eu, inclusive, peguei essa blusa aqui, tava olhando lá no armário e pensando o que eu ia colocar. E senti de colocar isso aqui. Acho que até é profético, sabe? Não é bem literalmente a leoa, mas é leoparda, né? Leopardo. E para nos lembrar que nós somos leoas. Sejam muito bem-vindas, viu, meninas? Tô vendo aqui também a Rita, a Michele. Assim, na verdade, a gente tem ficado muito impressionado com o que tá acontecendo nesse Instagram aqui. Eu não sei se vocês viram, a gente começou o quê? Quanto tempo, gente? Me ajuda a lembrar aí. Acho que deve ter uns 2 meses, não sei. E nós já vamos para quase 900 seguidoras já. E assim, é impressionante como que realmente as mulheres estão sedentas, como que realmente, inclusive as mulheres precisam de ajuda. A Gia falou aí, ó, 3 meses. Oi, Gabi. Gente, se eu não dei oi pra alguém, vocês me perdoem, hein? Porque tem hora que é difícil acompanhar aqui. Mas muito bom ter vocês aqui. E assim, o que eu tava comentando é que realmente é impressionante como que as mulheres precisam de ajuda. E a gente tem, e principalmente cada uma sabe onde o calo aperta, sabe? Literalmente cada uma sabe o que tá passando dentro da sua casa, cada uma sabe o que tá passando na sua família, as dificuldades que tem tido com o cônjuge, com os filhos, enfim, e é realmente uma grande responsabilidade. Na verdade, hoje, inclusive, o tema da live é sobre os poderes da mulher. E aqui a gente colocou os poderes justamente assim, um termo forte, mas que é verdade porque Deus nos deu, sabe? São dons, são capacidades e que, portanto, devido a grandes poderes, são então grandes responsabilidades. Então, até por isso que muitas das vezes você pode tá sentindo o fardo que você tá sentindo dentro da sua casa, o fardo que você tá sentindo na criação dos seus filhos, a dificuldade que você tá tendo no seu casamento. Por quê? Porque realmente a mulher, ela tem papéis muito importantes. A mulher, ela realmente tem funções muito importantes. E por quê? Porque realmente são dons, inclusive maravilhosos, que Deus deu para cada uma de nós. Só que sabe o que acontece? Quanto mais nós estamos distantes da nossa essência, quanto menos nós sabemos, literalmente, a nossa essência, quanto menos nós sabemos os nossos dons, quanto menos nós sabemos os poderes que Deus deu na nossa mão, mais longe nós estamos de conseguir resolver esses problemas nas nossas casas. Então, deixa eu te falar, o caminho não é gritar com seu marido.
O caminho não é ficar reclamando dos seus filhos, murmurando sobre os seus filhos para suas amigas. Não, o caminho é literalmente olhar para dentro. Por quê? Porque Deus já te deu poderes, Deus te deu dons, Deus te deu, tá aí na sua essência. Então, mais uma vez, quem nos acompanha no Tag Move, mais uma vez eu digo, a resposta está dentro. A resposta vem do alto e vem de dentro. Então, inclusive, pare de murmurar, pare de falar mal do seu marido, isso só enfraquece, não é só ele não, enfraquece a sua casa. Porque o seu marido forte vai gerar filhos fortes. Estão acompanhando aí comigo? Literalmente, gente, quando nós vamos contra os nossos maridos, ou quando nós murmuramos a respeito dos nossos maridos, é tiro no pé. Por quê? Porque Deus nos colocou debaixo de uma mesma missão e é para os dois unirem forças para juntos, então, transbordarem e seguirem nessa missão. Então, deixa eu te falar, seu marido não é seu inimigo. A princípio parece. Tem muitas situações que parece, não é verdade? Mas o seu marido não é seu inimigo. Pelo contrário, Deus te deu uma pessoa que, inclusive, a gente falou sobre isso, eu vou falar de novo, porque às vezes você não compreendeu. O seu marido é para ser o seu espelho. O seu marido é para ser literalmente a face de Deus, ou seja, é como se fosse a face de Deus através do seu marido olhando para você e espelhando aquilo que te falta, espelhando aquilo que você não dá conta de se posicionar, espelhando os limites que você não está colocando. Estão entendendo o que eu estou falando aqui? Então, por exemplo, a sua casa, as suas dificuldades no seu casamento, as suas dificuldades com os seus filhos, elas espelham coisas que eu não estou fazendo direito, ou coisas que estão de trauma em mim, coisas que eu não resolvi ainda. Por isso, gente, por favor, entendam, porque isso transformou a minha vida quando eu entendi que eu precisava olhar para mim, que eu precisava entender o que eu estava fazendo errado, o que eu fiz errado, o que eu preciso fazer diferente, o que estava na minha essência, qual era realmente a minha identidade. E deixa eu falar, quando eu realmente entendi que o meu marido, que um marido não é a chave para minha felicidade, para minha plenitude, para todos os meus problemas, eu finalmente entendi que então eu precisava me preencher, que eu então precisava me curar, que eu então precisava ser feliz, eu e Deus. E sabe o que aconteceu nessa história toda? Que então ficou mais fácil doar para aquele marido que simplesmente não estava nem aí para a família. Acreditem, o Diego já foi assim um dia. Tem muita gente que só olha pro lado bom agora, mas ninguém olha os buracos que o outro passou, a estrada esburacada que o outro passou. Então, por exemplo, até, vamos supor, eu e o Diego, a nossa família, tem muita gente que olha e fala, nossa, mas assim é muito fácil, assim é muito bom. Nem sempre foi assim. E isso pode acontecer na sua casa, você pode viver o diferente. Deus quer transformar a sua casa, mas para isso eu preciso entender que eu sou resposta. Que a resposta está dentro de mim. Que Deus já me fez completamente apta. Eu vou inclusive falar sobre isso aqui. Vocês continuem acompanhando comigo que a gente vai discutir sobre isso. Sobre a idoneidade da mulher. Quando Deus falou que eu sou idônea, Ele quis dizer que eu estou completamente apta, que eu estou completamente preparada para assumir o meu papel. Então, ou seja, lá na Bíblia também diz que a mulher sábia edifica a sua casa, certo? Então, se a Bíblia está dizendo que a mulher sábia edifica a sua casa, então Deus está te dizendo, e você é idônea, certo? Deus então está te dizendo que você é completamente apta, está já dentro de você a capacidade de levantar a sua casa literalmente do chão. Eu vi a Adriângela falando aqui aleluia. Quem pode falar aleluia com ela?
Quem pode falar amém? Porque tá dentro de você. Estão entendendo? Gente, isso é sério, ou seja, por isso que a gente começou, eu creio que a gente não, aliás, a gente não vai terminar nessa live aqui não, sobre a questão dos poderes da mulher. Porque são vários e é muito complexo. Realmente as soluções para nossa casa, muitas delas estão dentro de nós. Mas sabe o que acontece? Enquanto eu fico reclamando do marido grosso, enquanto eu fico reclamando do marido que não tá nem aí para mim e para os filhos, enquanto eu fico reclamando, enquanto eu fico murmurando, enquanto eu fico olhando para a situação financeira, enquanto eu fico olhando para as circunstâncias, enquanto eu fico me vitimizando, eu não olho para dentro e então eu não enxergo o que Deus já colocou na minha essência, as facilidades, os dons que já estão na minha mão. Estão entendendo? Então, por isso que você precisa parar de olhar para o seu marido, até mesmo, olha só, Deus, inclusive, até a grosseria do seu marido, Deus vai tratar através de você, posicionamentos firmes, gente. É para a mulher proverbiana. A mulher proverbiana, inclusive a gente pode fazer depois uma live só sobre a mulher proverbiana. A mulher proverbiana era uma mulher completamente firme. Então, realmente, o seu marido fez algo com você que não foi certo, o seu marido fez algo com você que ele foi completamente grosso, te distratou. Deus não te fez para ser pano de chão. Então, você se posicione, mas pare de gritar, pare de murmurar, pare de ser a mulher enjoada, pare de ser a mulher rixosa, como diria Salomão. Se posicione, fique firme na sua posição. Seu marido errou naquele momento. Então se distancie um pouco, respeite o seu espaço. Tá entendendo? E se você se posiciona, o seu marido ali tá entendendo. E que você tem uma identidade forte. E que inclusive você vai ser a resposta para isso tudo, para essa falta inclusive de carinho, para essa grosseria que seu marido tem se portado. Tá fazendo sentido aí para alguém? Porque Deus não fez a gente para ser pano de chão. Pelo contrário, Deus nos fez para estar na mesma missão com o nosso marido. Então, deixa eu te falar, muitas das vezes Deus vai te usar para mudar o seu marido. Se você começar a se posicionar da forma certa, se você começar a, às vezes, dar passos para trás para deixar seu marido começar a assumir a posição de cabeça, para deixar o seu marido começar a assumir a posição que ele precisa na família dele, ou seja, na sua família. Você vai começar então a ensinar o seu marido a ser o sacerdote dessa casa. Gente, nós ensinamos os nossos maridos, sabia? Olha o Douglas aqui. Isso aí, Douglas, fica com a gente. Homem também tem que escutar essa live aqui. Bom demais. Douglas está sempre presente. Bom ter você aqui com a gente, Douglas. E como eu estava falando, gente, enfim, a solução está em você. A solução está em você. Mas a primeira coisa que você precisa fazer, deixa eu te falar, antes de consertar o seu casamento, antes de consertar os seus filhos, eu inclusive nem tinha programado para falar isso aqui, mas estou sentindo, antes de consertar o seu casamento, antes de consertar os seus filhos, você precisa consertar você. Porque inclusive o casamento doentio que eu posso estar tendo hoje, os filhos que dão tanto trabalho que eu posso estar tendo hoje, eles não vieram do nada. Eles não vieram do nada. Não estou trazendo aqui culpa sobre você. Estou aqui apenas abrindo seus olhos para quê? Para te mostrar que Deus te deu uma capacidade imensa e para inclusive te trazer esperança. Para saber que as coisas podem ser diferentes de agora para frente. Então, os 2 primeiros passos numa casa na qual está tudo perdido é a mulher se achegar a Deus. Porque Ele é o que traz direção. Porque o Espírito Santo é o que intermedia. Então, sabe o coração duro do seu marido? O Espírito Santo é o único que é capaz de quebrar o coração dele. Na Bíblia diz que o Senhor quebranta corações de reis.
Então é único. Então se levantem. Deus não te quer caída. Deus te quer pelo contrário, se levantando, se portando como leoa, declarando sobre a sua casa, intercedendo pela sua casa. Toda que está desanimada, se levante hoje. Começa a declarar. Mas mais, construa o seu casamento, o seu relacionamento com o Senhor. Então a primeira coisa que você vai fazer, separa tudo, se está tudo acabado. Você vai se achegar ao seu Pai, ao Senhor. E então, sabe toda essa felicidade que você está buscando, que você está louca buscando no seu marido, nos seus filhos, você vai buscar apenas no Senhor e em você mesma. Então, inclusive, vou dar até de tarefa para que você passe a pensar em atividades que você vai passar a fazer sozinha. E que você vai curtir a sua companhia. Quem topa aí essa tarefa? Você vai passar agora a curtir a sua companhia e você vai passar agora a curtir o seu momento com Deus. E aqui a gente está longe de falar sobre mulheres egoístas. A gente está aqui falando sobre mulheres inteiras. E mulheres inteiras não são mulheres rixosas. Ou seja, mulheres chatas, enjoadas. Mulheres inteiras não ficam enchendo o saco, não necessitam dos maridos para preencherem a elas. Mulheres inteiras não precisam dos filhos e ficam impedindo os filhos de voar. Estão entendendo onde eu estou querendo chegar? Por isso que a solução para sua casa é primeiro você ser inteira. A solução para minha casa, primeiro sou eu ser inteira. Tô adorando aí, gente, o movimento. Oh, beleza. Então vamos fazer esse desafio aqui. Nós vamos ser leoas que nós vamos passar a gostar da nossa companhia e do nosso relacionamento com Deus. Então pensa aí, pensa aí nesse momento, alguma coisa que você vai passar a fazer. Você vai ter o seu momento e que então você vai se preencher. Eu, por exemplo, uma das coisas que eu aprendi a fazer, eu acho que até comentei, foi ir pro cinema sozinha. Antes eu era do tipo que eu tinha a necessidade de outra pessoa ir comigo, e se ninguém quisesse comigo eu ficava chateada, e se ninguém quisesse ir comigo eu era chata. Sabe o que aprendeu? Sabe o que eu aprendi, perdão? Sabe o que eu aprendi nesse meio do caminho aí? Eu aprendi a gostar da minha companhia. Sabe o que aconteceu? Eu parei de ser chata. Parei de ser enjoada. Eu parei de ficar esperando os outros. E sabe o que aconteceu mais? Que hoje as pessoas querem muito mais estar perto de mim. Hoje eu sou muito mais interessante. Hoje acontece o que eu queria antes. Eu queria muito que as pessoas estivessem gostando da minha companhia. Eu queria muito que o Diego gostasse da minha companhia. Eu queria muito que minha filha amasse ficar comigo. Hoje eles amam estar comigo. Hoje eles querem estar comigo. Mas sabe o que aconteceu no meio desse processo? Eu passei a gostar de mim. Eu passei a gostar da minha companhia. Eu tô vendo aí a Marina falando que toma café sozinha com Jesus. É uma excelente opção. Gente, porque é verdade. Deixa eu falar. Mulheres inteiras não enchem o saco dos seus maridos. Mulheres inteiras não ficam o tempo todo vigiando o que o marido vai dar. E sabe o que acontece? Ela inteira, ela cheia, quem tá cheio consegue dar. Vou repetir de novo. Quem tá cheio consegue dar. Eu só consigo dar se eu tô cheia. Então, se você começar a se preencher... Outro desafio aqui, mais outro desafio. Gente, eu tô sentindo que Deus tá nos unindo. E é no entanto que assim, eu já pulei um monte de etapa de coisa que eu tinha preparado pra falar. Porque o motivo desse Instagram foi justamente para que nós juntas, nós mulheres, conseguíssemos nos unir e assim uma dar força para outra e assim realmente uma compartilhando da sua dor, trazer cura para outras. A sua dor não é só sua dor, tem muita mulher aí do lado que tá passando pelo que você tá passando. Então, enfim, nós aqui nos ajudando, nós vamos conseguir aprender a sermos inteiras. Então, vou falar mais uma vez, eu só consigo... Como que eu falei? Acho que a Gabi até anotou aqui. Quem está cheio consegue dar.
Então, a solução sou eu começar a me preencher. Sou eu começar a me dar. Eu paro de sufocar. Tá entendendo? E aí, gente, vocês vão começar a ver coisas grandiosas acontecendo no casamento de vocês. E sabe o que vai começar a acontecer? Ainda vou falar mais uma coisa. Você vai começar a ter coisas que você orou por tanto tempo. Coisas que você quis por tanto tempo. Mas sabe por que depois Deus vai te dar? Porque a sua motivação mudou. Hoje de manhã a gente ainda falou sobre isso. A gente pede demais, a gente implora demais por um casamento perfeito, por filhos maravilhosos, por tananã, tananã. Qual é a minha motivação? Se Deus te desse marido hoje do jeito que você quer, para que você tenha perfeição para você, os seus traumas continuam aí. O seu vazio continua aí. O seu medo de humilhação continua aí. A sua dor de troca continua aí. E sabe o que Deus quer te fazer? Deus quer te fazer uma mulher livre. Deus quer te fazer uma leoa. Deus quer te fazer uma mulher que está literalmente firmada na rocha. Então Ele vai te fazer passar por um processo. Para quê? Para que você então esteja inteira. A Rita tá até perguntando aqui se isso tudo serve para quem não casou novamente. Demais, Rita. É aí que literalmente então você precisa aprender a gostar da sua companhia, a ser feliz com você mesma, a ser você e Deus. E inclusive para não sufocar o seu filho. O seu filho te vendo bem, Rita, ele vai conseguir voar. Lembra o que a gente falou no tag? Quem tá aqui no tag 21? O tag 21, Ellen, é porque nós do tag Leona, até isso uma das coisas que eu ia explicar, nós do tag Leona, nós somos o braço das mulheres do tag. E o tag, ele aí é para homens e para mulheres, tem cursos. A gente vai inclusive lançar mais cursos de agora para frente. E um dos cursos que a gente já tem é o tag 21, Ellen. E que inclusive está acontecendo nesse momento. Se você quiser participar, é só participar às 6 da manhã com as lives lá no Instagram do Tag Move, tá? Então, para quem não sabe do Tag 21, depois dá uma olhadinha lá no Tag Move que você vai entender direitinho. Mas aí, enfim, voltando do lugar que a gente estava falando, eu estava comentando para Rita, por exemplo, que ela não tá com o marido nesse momento. Esse desafio que eu tô lançando de gostar da própria companhia, esse desafio que eu tô lançando aqui para aprender a ser plena, esse desafio aqui que eu tô lançando para realmente estreitar os seus laços com Deus é para todas. É para todas. Gente, deixa eu falar um negócio. Mulheres inteiras, mulheres plenas edificam a sua casa. E inclusive permitem que os filhos voem, que os filhos cheguem a lugares altos, que os filhos sejam pessoas grandes. Então, você quer curar o seu filho, seja você curada primeiro. As nossas doenças geram doenças para os nossos filhos. Uma mulher que ela é vazia, que ela tá cheia de vazios, uma mulher que ela sempre precisa de outras pessoas para preenchê-la, ela vai gerar filhos que são muito mais pai ou mãe dela do que literalmente filhos. Ou então vai gerar filhos que são amigos. E deixa eu te falar, alguma hora vai dar ruim. Por quê? É tudo sobre estar no papel certo. É tudo sobre estar no lugar certo. É tudo sobre voltar à essência. Por isso que aqui a gente fala tanto sobre isso. Volte à essência. Então, por exemplo, vamos lá, tá? Gente, porque tem umas coisas assim que falam na igreja que tem hora que inclusive eu fico assim, eu falo, gente, mas coitada das mulheres, porque realmente vira um peso. Por exemplo, a igreja dá a entender como se a gente tivesse que ser proverbiana para o marido. Como se a gente tivesse que ser a mulher que tá dizendo na Bíblia para o marido. Deixa eu te falar,
Você precisa perseguir e ser a mulher proverbiana muito mais do que para o seu marido ou para os seus filhos. É para você. Sabe por quê? Porque é a sua essência. E somente estando de acordo com a sua essência, você vai conseguir ser a mulher inteira, a mulher plena que Deus tem para você. Tá fazendo sentido, gente? Tô aprendendo com o Diego a perguntar se tá fazendo sentido. Que é bom, porque traz conexão, realmente. Então, assim, tá fazendo sentido? A gente precisa buscar ser a mulher a mulher sábia. A mulher que Deus tem para nós é para nós. É para nós voltarmos à essência. É na sua essência. Entendeu? Então, assim, isso tudo é muito poderoso. É muito poderoso a gente entender quem nós somos em Deus. É muito poderoso quando a gente literalmente tá com a nossa identidade por inteira. Por isso que eu tô fazendo esse desafio. Eu quero que depois vocês me contem aí o que vocês vão fazer de desafio. Então, por exemplo, eu vi que teve gente que falou de... A Marina mesmo foi a que eu li. Que eu vi ela falando do café, que ela já toma café. Então, eu quero que a Marina faça mais alguma outra coisa. Pra quê? Pra você aprender a literalmente ser inteira, sozinha. E eu quero que depois vocês tragam testemunho pra mim sobre como vai mudar a sua casa o fato de você agora ser inteira e você não necessitar da aprovação alheia, você não necessitar do elogio alheio, você não necessitar do outro para se sentir bem. Gente, parece vazio isso, parece óbvio isso que eu tô falando, mas acreditem, isso faz completa diferença. Isso mudou a minha casa. Então eu quero te fazer o desafio, toda vez que seu marido te chatear, você vai pegar e vai para um canto. E se você quiser, a Letícia falando que vai viajar sozinha. Esse desafio é bom. Esse aí eu nunca fiz, não. Mas deve ser... Tem gente que fala que é muito bom também. Mas enfim, isso aqui é uma terapia para a gente aprender, para a gente ir voltando à nossa essência. E a nossa essência, gente, antes de esposas, antes de mães, nós somos filhas do Pai. Então a gente não está priorizando o que é prioridade. Tem muitas das vezes que a gente vai mandando as mulheres irem direto para, né, você precisa consertar seu casamento, você precisa fazer, deixa eu te falar, não, você precisa consertar você e Deus primeiro. Você precisa priorizar o que é prioridade. Porque aí quando eu priorizo o que é prioridade, que sou eu e Deus, aqui ó, o nosso relacionamento, aí eu estou inteira, e inclusive eu estou inteira para lidar com qualquer outra coisa, com qualquer outro relacionamento. Tá fazendo sentido, gente? Então eu tava falando também, quando a sua casa está caída, quais são os 2 primeiros passos? O primeiro passo sou eu aprender a me preencher, sou eu aprender a me resolver, eu e Deus. Então Deus comigo, meu relacionamento com Deus, e aí entra a oração. A gente tem feito no nosso grupo, inclusive, orações na madrugada. Mulheres buscando na madrugada o Senhor. Por quê? Por que Deus fala tanto na madrugada? Porque é na madrugada que não tem ninguém falando no seu ouvido. Que literalmente é só Ele e você. Então, mais uma vez voltando, priorizar o que é prioridade. Quando estou eu e Deus, o resto tudo se resolve. Então comece, inclusive, a interceder pela sua casa, mas antes de interceder pela sua casa, interceda pelo seu relacionamento com Deus. Diga para Deus o quanto você quer ouvir Ele de verdade. Diga para Deus o quanto você quer ser preenchida por Ele. Diga a Deus, para Deus, o que você está precisando ali naquele momento. Diga a Deus o quanto você quer realmente ser, que Ele seja o seu melhor amigo, que você seja a melhor amiga dele.
Diga a Deus que você quer realmente receber a identidade de filha. Muitas de nós não aproximamos de Deus como filhas, nós nos aproximamos de Deus como aquele que está muito longe, e como aquele que é o carrasco, e como aquele que é o culpado por tudo que você está passando na sua casa, e como aquele que é o culpado pelos seus filhos estarem como está hoje. Deus não é o culpado. Aliás, se nós estivéssemos juntos com Ele, de verdade, realmente conectadas em espírito com o Pai, com certeza você não teria se metido em tanta confusão como você se meteu hoje. Com certeza eu não teria me metido em tanta confusão que eu me meti. E que muitas das vezes posso entrar em confusões. Quanto mais próxima nós estamos do Pai, mais direcionadas nós somos. Estão acompanhando aí comigo, gente? Então a primeira coisa é essa. Eu realmente me aproximar de quem me criou. Como é que a criatura vai ficar longe do Criador? E a segunda coisa é então eu me aproximar de mim mesma. Olhar para dentro, olhar para minha alma, entender como o meu relacionamento foi chegar onde ele chegou hoje. Gente, deixa eu falar. Olha, se tem uma coisa que eu aprendi, é que literalmente a gente não pode reclamar daquilo que a gente tolera. Essa frase para mim um dia foi literalmente uma facada no meu peito. E a Bíblia nunca nos mandou, por exemplo, sermos mulheres inativas, sermos mulheres mudas, sermos mulheres sem identidade. Pelo contrário, lá em Provérbios, a gente vê a mulher proverbiana e aquela bichinha é cheia de personalidade. E a gente vê que aquela mulher, ela é tão cheia de coisas. Ela inclusive é empreendedora, ou seja, aquela mulher, ela não tem tempo para ser chata. Estão entendendo, gente, onde eu tô querendo chegar aqui? Deus não te quer caída. Deus não te quer realmente estando debaixo do pé do seu marido. Pelo contrário, é tão lindo a forma como Deus nos criou. Deus te criou porque estava faltando algo para o homem, porque o homem simplesmente não chega à missão dele sem você. E da mesma forma você também não chega sem o homem. Então, mulheres, que nós paremos de enxergar nossos maridos como inimigos. E por pior que ele esteja nesse momento, ele é filho também do pai. Apresente o seu marido para o pai dele. Pai, olha aqui, eu tô te apresentando o seu filho. Molda ele como o Senhor achar que ele precisa ser moldado, não como eu quero que ele seja moldado. Porque o Senhor sabe a melhor forma. Gente, no meu casamento, vou ser bem sincera para vocês, tiveram coisas que eu já pedi para Deus, por exemplo, para mudar o Diego, que hoje eu vejo claramente que eram coisas para mim. Motivações erradas. E que Deus não mudou até hoje. E graças a Deus que Deus não mudou. Por quê? Porque se Deus fizesse exatamente o que eu queria, eu ia continuar lá, aquela Carol, com um bando de vazio de antes. Eu não ia aprender a eu mesma realmente me preencher, seguir a minha vida. E eu não ia, e o Diego também não seria quem ele precisa de ser hoje para completar o chamado dele aqui nessa terra. Então você não sabe o que é o melhor para o seu marido. Nós não sabemos o que é melhor para os nossos maridos. Nós não sabemos o que é melhor para os nossos filhos. Aprenda a apresentar o seu marido como filho do pai. Vamos passar a fazer mais esse outro exercício. Hoje a gente tá cheio de desafio aqui, hein, gente? Depois podia fazer um resumo lá pra gente postar no Instagram. Passa a apresentar o seu marido e os seus filhos como filhos dele.
Antes de serem seus maridos, antes de serem seus filhos, eles são filhos do Pai. E deixa o Pai fazer o que tiver que fazer com eles. Deixa o Pai agir da forma que Ele quiser na vida deles. E enquanto está acontecendo esse processo, você literalmente fixa os seus olhos no alvo que é Cristo e segue. E nesse caminhar, então, Deus vai transformando você. Vai perguntando para Deus o que precisa ser transformado em você. Deixa eu te falar, muitas das vezes Deus ainda está permitindo o seu marido ser grosso para você aprender a se posicionar. Para você aprender a não deixar mais as pessoas todas fazerem o que quiserem de você. Para você aprender a dizer não. É por maldade? Não. Deus não faz nenhuma maldade. Deus, ele quer justamente te curar. Deus quer justamente te tirar as travas. E quando a gente fala aqui posicionar, é que é para, mais uma vez, vou falar para que não haja pedra de tropeço entre nós. É porque Deus tá te mandando gritar com seu marido? Não, pelo contrário. Lembra que eu falei posicionamento? Posicionamentos valem mais do que 1000 palavras. Mais do que 1000 palavras, gente. Você pedir licença e falar, olha, desse jeito que você está falando comigo, eu não aceito. E sair do lugar, sair do quarto. No silêncio, você ensina muito mais do que você gritar. E aí, se você tiver com raiva dentro de si, vai pro banheiro, ou se você for igual eu, você pega o carro e vai fazer um Uber aí pela cidade e grita nesse carro e fala o que você tem que falar, bota pra fora, porque é outra coisa que também Deus não te fez pra viver. Deus não te fez pra ficar entulhando lixo dentro de você. Então olha aqui, mais uma coisa, gente, eu não tô falando nada do que eu tinha preparado, mas que realmente o Espírito Santo esteja direcionando aqui. Deus não te fez para ficar aguentando lixo, para ficar se entulhando de lixo. Então toda vez que uma pessoa te ferir, você precisa botar aquilo para fora. Na Bíblia, Jesus ensinou para os discípulos que toda vez que eles fossem para uma cidade e que naquela cidade eles fossem destratados, era para eles literalmente sacudirem aquela areia. Ou seja, era para tirar aquilo de tóxico que tinha daquela cidade. Aquilo, com certeza, era um ato terapêutico dentro deles. Eu tô deixando aqui com vocês a grosseria de vocês. Eu tô deixando com vocês aqui todo o desprezo de vocês. Isso não fica comigo. Estão entendendo? Porque isso aqui é poderoso. E quando o Espírito Santo me mostrou, mudou a minha vida. Foi desde então que eu passei a não mais acumular lixos dentro de mim. Então, toda vez que tem uma discussão com o Diego, por exemplo, eu não fico com aquilo entulhado dentro de mim. E principalmente se eu sei que eu tô com raiva, se eu sei que eu vou falar merda, né? Se eu sei que eu vou falar tudo errado, se eu sei que naquele momento ali não tem sabedoria nenhuma dentro de mim, eu pego meu carro, cada uma pode desenvolver do jeito que você quiser. E então lá eu grito, eu falo o que eu tenho que falar, eu boto pra fora. Tá entendendo? Eu resolvo aquilo dentro de mim. Eu converso com o meu pai e falo, pai, o Senhor é quem me preenche. Eu não tenho expectativas, coloco todas as minhas expectativas aos seus pés, Senhor. Toda vez que o seu filho também fizer qualquer coisa assim que tá te magoando demais. Claro que nós como mães, nós temos que colocar limites, né? Mas até mesmo com os filhos, nós não podemos sair falando tudo que dá na telha. Nós precisamos ser sábias. Então não é sobre, por exemplo, surras
terríveis que você vai dar no seu filho que realmente vai colocar ele no caminho. Muitas das vezes, um posicionamento seu, um limite que você colocar já vai ser o suficiente. Estão entendendo, gente? Então, não entule lixos dentro de você. Resolva com a sua alma, resolva com você mesmo, resolva com Deus. E muitas das vezes não. E se posicione. Então, por exemplo, se naquele momento tá difícil para você, fica mais distante. Fica mais na sua. Tá fazendo sentido? Porque olha só, deixa eu falar um negócio. Depois ninguém entende por que tá mergulhado em depressão. Depois ninguém entende por que tá mergulhado em transtornos de ansiedade. Depois ninguém entende por que já tá cheio de enfermidade no corpo. Depois ninguém entende por que tem um monte de dores no corpo. Depois ninguém entende por que vive com dor de cabeça. Deixa eu te falar. Deus quer que você bote pra fora. Mas bote pra fora da forma correta. Então, outra forma, por exemplo, de você botar pra fora é você aprender a ser feliz em toda e qualquer situação, você e Deus. É uma das formas. Por quê? Porque aí quando eu estou inteira, mais outra coisa, gente. Quando eu estou inteira, o que vem de fora não me atinge. Eu tô blindada. Então, mais um motivo que eu realmente preciso buscar a minha cura. Mais um motivo que eu preciso entender o que me limita. Não é sobre os seus pais. Não é sobre o seu marido. Não é sobre os seus filhos. Nunca foi. Não é sobre as circunstâncias. Não é sobre o quanto a sua vida, a princípio, as circunstâncias estão difíceis. Sempre vai ser sobre você. Sempre vai ser sobre olhar para dentro, sobre voltar à essência e sobre voltar para o Pai. Amém, meninas? Aqui, inclusive, eu ia falar sobre essa questão da idoneidade. Que a idoneidade é uma das coisas que é a nossa essência. Tá lá na Bíblia, se alguém tiver alguma dúvida. Lá diz assim, olha, lá em Gênesis 2:18, lá diz assim: Disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma companheira que lhe seja idônea. Ou seja, quando Deus fez a mulher, ela era essa mulher idônea. E sabe o que o direito diz sobre ser idônea? Lá diz assim: alguém que se adapta perfeitamente para o seu propósito. Alguém, ou seja, você, ou seja, eu, que está completamente apto e tem total competência para ocupar o seu cargo, para realizar suas tarefas. Ponto. Competente. Lá diz assim, que possui o necessário para ocupar ou para tomar posse de seus cargos. Mais uma vez, alguém apto. Então, deixa eu te falar, mais uma vez, na Bíblia, Deus está dizendo: nós já estamos completamente prontas para tudo que nós estamos passando nesse momento. Eu e você já estamos completamente prontas para lidar com todas as situações que estão diante de nós. Eu sou idônea, eu estou completamente apta. E tem os seus papéis, os papéis específicos para cada uma de nós, para a mulher, funções da mulher, e que nós já estamos completamente aptas para exercer. E sabe o que a Bíblia diz a seu respeito?
é que a mulher sábia edifica a sua casa. Sabe o que significa edifica? Sabe o que significa edificar? Mais uma vez eu vou falar, eu comecei no início da live falando sobre isso, mas é algo forte que Deus trouxe aqui para mim e que eu creio que vai falar com vocês também. Edificar, eu fui procurar o significado. E significa levantar a partir do solo. Então o que a Bíblia nos diz? Que a mulher sábia edifica a sua casa. E que eu sou idônea. Então, ou seja, você é completamente apta para tirar a sua casa do chão. Tá fazendo sentido aí? Pegou feio aí em você também? Você é completamente apta, já está tudo dentro de você. Você foi feita de forma perfeita para tirar a sua casa da situação derrubada que ela tá hoje. E aqui eu não estou falando para trazer peso para ninguém. Eu estou falando para trazer esperança, para te trazer fé, para te trazer motivação a ser essa mulher proverbiana. Eu vi alguém falando aí que tem medo da mulher proverbiana, realmente dá medo, porque é muita perfeição, né? Mas deixa eu te falar, nós somos idôneas. Então, ou seja, nós somos completamente aptas, já está tudo dentro de nós para inclusive ser essa mulher. Para erguer a sua casa do chão. Então, a princípio, tem gente brigada aí na sua casa? A princípio, tem gente aí caído na sua casa? A princípio, o casamento está desmoronado aí na sua casa? As finanças estão detonadas? Deixa eu te falar, você é apta, está dentro de você. O Senhor está te falando, você é a resposta para as suas orações. O Senhor nos diz aqui hoje, vocês estão orando pela sua casa, vocês estão pedindo pela sua família, vocês estão pedindo pelos seus filhos, tá tudo dentro de vocês. Busque em mim, olhe para dentro, pare de olhar para o marido custoso, pare de olhar para os filhos que totalmente ingratos, pare de olhar para o filho que tá te dando tanto trabalho. Pare de olhar para essa situação que você não sabe lidar com o seu filho. Olhe para tudo que para você, para tudo que eu já te dei e eu vou te transformar. Na verdade, não é nem transformar. Deus vai mostrar para nós a nossa essência, se nós realmente estivermos dispostas a passar pelo processo. Porque aí sabe o que vai acontecer, minha amada? Deus vai inclusive permitir as grosserias do marido, Deus vai inclusive permitir as indiferenças do marido para justamente te levar a ser essa mulher que Deus te criou para ser. Amém? Mas a gente precisa passar pelos processos. Até a indiferença do seu marido vai te tornar uma mulher forte. E aí você sendo a mulher forte, o seu marido vai parar de ser indiferente. Mas só quando você realmente não depender mais do que vem do seu marido. Por quê? Porque aí com a motivação certa, agora você está pronta para receber. E aquilo que seria para ser bênção, vai literalmente ser bênção na sua vida. Porque se você recebe com a motivação errada no seu casamento, vira maldição. Estão entendendo? Estão entendendo o que eu tô falando, gente? E eu creio que tem muita gente aí recebendo. Eu tô vendo mais ou menos aqui os comentários de vocês. Tô muito feliz, inclusive, com a interação. Eu creio realmente que Deus está nos unindo, sabe? E deixa eu te falar, a dor que você tá passando hoje, você não tem ideia de quantas pessoas você ainda vai ajudar. Quantas mulheres ainda vão aparecer pra você e você vai falar, eu já passei por isso. E se eu dei conta, você também pode dar.
Porque quando a gente entender essa vida do transbordo, quando a gente entende que literalmente quando eu sou cheio eu consigo dar, a vida muda, a vida começa a fluir. E sabe aquelas coisas que você está pedindo há tanto tempo? Elas simplesmente vêm. Elas simplesmente acontecem. Só que e você nem vê. Você nem vê. Acredite, porque Deus vai fazer essas coisas na sua casa. Deus está falando para nós, grandes coisas Ele tem para nós, grandes coisas Ele tem para sua casa, mas passe pelos processos que Deus tem para você. Volte à sua essência, volte ao seu relacionamento com Deus. Cure as suas feridas. Cure as coisas que te prendem. Restaure os seus papéis, restaure a sua essência. E a sua cura vai ser cura para o seu casamento, vai ser cura para a sua casa, vai ser cura para os seus filhos. Mas para de mudar para fazer seu marido mudar. Para de mudar, sabe? Para ver se alguma coisa acontece na sua casa. Não. Muda para voltar à essência. Muda sem esperar nada em troca. Mas outro desafio que eu quero fazer aqui. Dê algo para o seu cônjuge hoje sem esperar nada em troca, mas é de verdade. Você vai eleger aí alguma coisa que seu marido gosta muito e você vai fazer para ele, mas agora você vai fazer diferente. Você não vai esperar nada em troca. Você não vai esperar mais nada em troca. Gente, quem é cheio consegue dar. É impressionante, quanto mais cheia eu tenho sido, menos eu me importo com o que o dinheiro tá dando para mim, menos eu importo com o que tá acontecendo no meu casamento, assim, eu digo assim, né, de ruim, menos eu importo com a grosseria, inclusive dos meus pais, dos meus amigos, enfim, menos eu importo, menos me atinge o que vem de fora. É por isso que a gente precisa entender por que Jesus conseguia, quando iam para bater nele, ele dá outra face. Jesus literalmente, nada do que acontecia fora tirava dele a paz. Nada do que vinha do outro motivava Jesus. As motivações, o propósito de Jesus estavam completamente fixados e firmados no Pai. Então ele literalmente só dava, e ele conseguia só dar, porque ele era cheio. Então a gente precisa mudar aqui, ó, vamos mudar esse contexto da mulher proverbiana apresentado nos dias de hoje, porque realmente é um saco. Você simplesmente virar para uma mulher e falar: você tem que ficar aí fazendo carinho no seu marido, você tem que ficar aí sendo boa para ele, enquanto ele é um grosso com você, enquanto ele não faz nada para você. Realmente, gente, é de ficar revoltado. Mas quando eu sou inteira, quando eu entendo o que há por trás de tudo que Jesus sempre falou, literalmente, o que vem de fora não me interessa. O que vem de fora não me abala. O que vem de fora não diminui a minha confiança. Tá fazendo sentido para alguém aí? Porque isso é tão poderoso, é literalmente voltar à essência, é literalmente ser como Jesus quer que nós sejamos, é entender. Sabe por que Jesus conseguia, quando ele falou, quando alguém quiser tomar a sua túnica, dá ela, dá por inteiro. Sabe por quê? Porque para Jesus ele estava pouco se lixando com a túnica. Ele era inteiro. Então que nós nos levantemos como leoas, como mulheres inteiras, como mulheres que não são chatas,
como mulheres que não ficam cobrando, mas não ficam cobrando pura e simplesmente porque decoram que a mulher proverbiana não cobra, mas porque entendem que a mulher proverbiana não cobra porque ela é inteira. Tá fazendo sentido para alguém aí? Tá fazendo sentido e tá sendo mostrado aí o caminho. Uma das coisas que eu sempre odiei foi que simplesmente me botassem regra. Foi simplesmente que me botassem estigmas. Ou eu quero entender. Então que todo mundo aqui é mulher inteligente, eu preciso entender por quê. Então quando eu realmente entendo, quando eu realmente estou inteira, aí eu consigo perdoar. Aí eu consigo dar a túnica, mesmo que estão tomando de mim. Aí eu consigo dar outra face. Aí eu consigo dar carinho pro marido que é grosso. E é que eu tô usando esse exemplo, tá, gente? Mas você coloca aí do jeito que é seu marido aí na sua casa. Aí eu consigo realmente lidar com o filho que tá dando trabalho. Aí eu consigo entender como ver as soluções pros meus filhos. É sobre a essência. É sobre entender o porquê. É sobre pensar como Cristo pensa. E aí nós conseguimos ser essa mulher proverbiana. E aí, de repente, essa mulher proverbiana já não nos assusta tanto mais. E aí sermos leoas, sermos mulheres fortes, mulheres posicionadas, mas ao mesmo tempo submissas, mulheres que conseguem dar mesmo quando o outro não está te entregando nada, aí essas coisas começam a fazer sentido. Amém, meninas? O Espírito Santo está nos levando de volta à essência. Não por puros decorebas, do jeito que eu devo ser, mas porque eu literalmente compreendi. E então eu renovei a minha mente. E agora eu penso como Cristo pensa. Amém? Todas vocês que eu vi que vocês falaram bastante, fico muito feliz, eu acho que fez sentido para muita gente. Na verdade, gente, olha, e é tão maravilhoso quando isso acontece, eu não tinha programado nada disso. Então, ou seja, realmente creio que essas palavras são do Espírito Santo para nós. Depois eu vou ter que rever essa live, porque essas palavras são para mim também. É muito desafiador voltar à essência, é muito desafiador pensar como Cristo pensa. Mas é maravilhoso quando nós realmente conseguimos voltar à essência, quando nós realmente conseguimos entender por completo o que Deus está falando para nós, o que Deus quer a nosso respeito. Amém? Amém, meninas? Ei, Deus tem nos levantado como leoas. E Ele que tem nos unido. Ele que tem realmente nos levantado para sermos força umas para as outras. Então é até isso que eu quero dizer, você não está sozinha. Inclusive, contem comigo. Que as minhas dores sirvam para a cura de muitas de vocês. Assim como as dores de muitas servem como cura para mim. Que realmente nós estejamos unidas, nos fortalecendo, realmente entendendo o nosso propósito. Tô vendo aqui a Raquel falando tá não indo embora não. Amém, gente. Caramba, eu jurei que a live ia ser só de meia hora. É a primeira live que eu faço assim, inteirona, assim, sozinha. É literalmente Deus que capacita. Ainda comentei com algumas das meninas aqui outro dia desses. Se tem uma oração que passou a fazer diferença na minha vida, foi a seguinte: Pai, eu não dou conta. Mas se o Senhor não for na minha frente, eu não vou. Vai por mim. Vai na minha frente.
Use essa oração e fale em todas as situações da sua vida. Toda vez que você for lidar com seu marido, toda vez que você for lidar com situações difíceis com seus filhos, toda vez que você for lidar com seus sogros, com seus cunhados, com pai, mãe, toda vez que Deus te levar a desafios, fala para Ele e experimenta o que é que acontece quando nós colocamos o Pai na frente. Quando realmente nós, humildemente, declarando que não damos conta, nós pedimos ao Pai que então cuide de situações tão difíceis que têm se apresentado na nossa frente. Não perca a fé, minha irmã. Deus te fez leoa. Depois eu vou inclusive citar novamente o versículo. Lá em Números, Deus diz que o povo dele está se levantando como leões e leoas. Então, Deus está te levantando como leoa. Deus quer realmente te fortalecer. Sabe, as suas orações, você é a resposta, inclusive para muitas das suas orações. Você diferente, você voltando à sua essência, você sem nem ver, vai mudar muitas das situações na sua casa, na sua vida. Muitos problemas que estão embaraçados, de repente as soluções vão começar a vir, de repente as soluções vão começar a ficar claras na sua cabeça. Amém? Então, Pai, pra gente ir finalizando, vamos orar aqui. Pai, nós não damos conta, Senhor. Pai, é difícil. Pai, é difícil ser como o Senhor. É difícil tantos desafios. Pai, eu não dou conta do meu casamento. Pai, eu não dou conta dos meus filhos. Pai, eu não dou conta mesmo do meu trabalho. Pai, eu não dou conta. Eu não dou conta de lidar sozinha com as ondas. Eu não dou conta de lidar sozinha com situações de briga, com situações de contenda, situações de enfermidade. Eu não dou conta sozinha. Vai na minha frente, Senhor. Vai me dando a direção, Senhor. Vai alinhando a minha vontade com a sua vontade, Senhor. Se o Senhor não for, nós não vamos. Então vai na nossa frente, Pai. Age, fala por nós, faz por nós. Espírito Santo, nós nos entregamos a Ti. Entregamos a nossa casa, entregamos os nossos amados e entregamos também aqueles que nos oprimem. Entregamos também aqueles que têm se portado como os nossos inimigos. Entregamos todos diante de Ti, Pai. Que o Senhor realmente esteja direcionando tudo e nos levando à essência, nos levando a sermos vasos de honra nas Tuas mãos. Amém? Amém, meninas? Foi um prazer estar aqui com vocês. Foi maravilhoso a gente estar aqui junto. Que realmente a força do Pai esteja trazendo para você renovo, esteja trazendo para você coragem, que a sabedoria do Pai esteja vindo sobre você e que realmente as soluções venham na sua boca, venham na sua mente e que de repente os caminhos comecem a se abrir, que as portas comecem a se abrir e as soluções venham para você, para a sua casa, para a sua vida. Amém? Um beijo para todas. Essa é a primeira live de muitas. Em nome de Jesus. Um beijão, gente. Fiquem com Deus. Amo vocês. Amo muito vocês. Contem comigo, tá? Tamo junta. Um beijão.